Meninas, vamos começar então a nossa aula de hoje, tá? Porque quem está comprometido está aqui, quem não está aqui, porque não está comprometido, né? E daí, hoje vai ficar gravada, a gente vai disponibilizar essa aula para quem está lá para assistir. Eles vão ter que ter paciência, porque vai ser uma aula de 2 horas mais ou menos, né? Porque tem o bate-papo que a gente faz antes, e até que começa a aula, está prolongado um pouquinho. Então, vamos lá. Nós estamos hoje na segunda aula do Destrave o Seu Emagrecimento. E hoje o nosso objetivo é descobrir, aprender como parar de descontar nossas emoções na comida e ter controle emocional e comportamental para ficar magra, tá? Esse é o nosso objetivo hoje. Hoje nós vamos descobrir como usar o nosso cérebro para vencer a ansiedade, para vencer a compulsão, os vícios e ter controle da nossa boca, do nosso corpo e da nossa vida, tá? Eu sempre me coloco no meio de vocês, porque por mais que eu me considere uma mente magra, é como eu falei para vocês, ele é definitivo desde que você esteja em ação. Você parou de entrar em ação, ele não é definitivo o emagrecimento, né? É até complicado a gente falar no emagrecimento definitivo, porque não é incrível como as pessoas pensam assim: ah, ok, então eu vou fazer uma dieta, vou fazer uma reeducação alimentar, vou participar de um programa de emagrecimento, eu vou emagrecer e depois que eu emagrecer, aí eu volto à minha vida normal. Que as pessoas têm a crença limitante que a vida normal é você comer além do necessário, é você viver para comer, né? E o normal não é isso. O normal é a gente comer o necessário para viver, né? E o que é necessário para viver não é grande quantidade, é qualidade. É a gente escolher os alimentos, né? E a qualidade dos alimentos. Esse é o necessário. E as pessoas que vivem para comer, elas só pensam em comida e é grande quantidade de comida e a maioria dessas comidas são carboidratos, são industrializados, são comidas engordativas, né? Que são aquelas pessoas que elas estão almoçando e elas já estão pensando no que vai jantar. Elas estão jantando e já estão pensando no outro dia. Então essa pessoa é a mente gorda que vive para comer. E a melhor coisa da vida dela é comer, tá? E aí, então, hoje o que nós estamos buscando é essa liberdade, né? A liberdade da gente controlar a nossa boca, ter controle do nosso corpo e da nossa vida, tá? Nós vamos entender como estar no controle emocional diante da comida. Então, o objetivo é transformar a nossa mente gorda em uma mente magra. E isso é muito simples. É muito simples porque o que é difícil realmente é a gente, com a mente gorda, tentar fazer dieta, né? Aí isso é difícil. É difícil fazer atividades físicas com uma mente gorda, porque a mente gorda, ela sempre vai achar que ela tá cansada porque trabalhou o dia todo, porque não tem tempo, porque suar e vai, o cabelo vai ficar assim, todo bagunçado, todo oleoso. E aí coloca. Então é difícil para uma mente gorda fazer atividade física. É muito difícil. Não vai ter tênis, não vai ter tempo, não vai ter dinheiro, não vai ter condições de fazer atividade física. O joelho vai doer, a coluna vai travar, o ombro vai travar, o braço. É incrível como tudo trava, tudo dói, tudo não tem condições. É muito difícil para uma mente gorda fazer atividade física. É muito difícil para uma mente gorda comer um prato de comida saudável. Um prato de comida da mente magra. É muito difícil.
uma mente gorda comer um prato de comida que não tenha arroz, que não tenha macarrão, que não tenha carboidrato. É muito difícil, é sofrido. Elas sofrem, mas sofrem de verdade. Elas têm crises mesmo de abstinência quando tem essa mente gorda, tá? É difícil para uma mente gorda aceitar que a vida não foi feita para comer, tá? Que a gente, na verdade, a gente tem que comer para viver, se alimentar para viver. Então, é muito difícil. Mas transformar a mente gorda em uma mente magra é muito simples. Então tá, vamos lá. Então hoje nós trabalhamos o primeiro pilar, que é o pilar da reprogramação mental, e fizemos aquela técnica de reprogramação mental. Hoje nós vamos trabalhar o segundo pilar, que é a nutrição emocional, tá? Que também está conectado com a nutrição comportamental. E aí, novamente, para reforçar, nós precisamos tomar consciência de que nós, cada uma de nós que buscamos o emagrecimento, que buscamos o controle de peso na balança, nós temos um problema. E aí é importante que a gente entenda de uma vez por todas que você sabe tudo o que você tem que fazer. Você sabe que tem que fazer reeducação alimentar, você sabe reeducação alimentar, você já fez várias dietas, você sabe qual é a dieta que funciona para você, porque um dia você já conseguiu emagrecer, mas voltou a engordar novamente. Quer dizer, se você conseguiu emagrecer um dia com uma certa dieta, essa dieta funciona para você. Tá? Essa dieta funciona para você. O único problema é que a nossa questão maior é que 89% dessa causa é a falta de controle diante da comida. A dieta funciona, mas nós não temos o controle. Nós não temos o controle, nós não temos o foco, nós não temos a determinação suficiente para seguir em diante com aquela dieta que está dando certo. A gente para no meio do caminho, tá? E aí, o evento causador dessa reação emocional, que é essa reação emocional que faz com que nós não tenhamos esse controle diante da comida, tá? Então, nós precisamos entender que tudo parte do nosso sistema nervoso central, tá? Que afeta os nossos músculos, que afeta os nossos comportamentos e que causam manifestações fisiológicas e manifestações endócrinas, tá? Então, esse é um sistema que acontece dentro do nosso cérebro, a partir do nosso cérebro, a partir do nosso sistema nervoso central e que afeta os nossos músculos, nossos comportamentos, causando manifestações fisiológicas e manifestações endócrinas, né? Então, na primeira aula eu dei um exemplo mais ou menos para vocês de como que acontece isso, a partir do visual, a partir do cheiro de uma comida, a partir que ela traz uma lembrança, tá? E essa lembrança, ela já causa no nosso organismo reações, né? Aflições, que nós chamamos de ansiedade, e automaticamente essa aflição, esse desconforto emocional nos leva a um comportamento, porque o nosso cérebro tem a função de nos proteger, tem a função de buscar para a gente prazer e de poupar energia. Então, a partir do momento que o nosso cérebro sente que nós estamos sofrendo, né, por um sentimento, por uma emoção negativa, nós já sentimos essas reações no nosso corpo. O batimento cardíaco, né, uma falta de ar, de repente. E aí isso, o próprio cérebro nos leva a um comportamento, que é buscar alívio para isso, né? E essas manifestações fisiológicas, essas aflições, esses desconfortos emocionais, muitas vezes a pressão arterial sobe, o batimento cardíaco,
falta de ar, muitas vezes dores de cabeça, dores no corpo, tudo ocasionado por um simples pensamento que provocou um sentimento. E aí, da onde é que vem tudo isso? É a Simara que está inventando isso? Não, isso tudo é uma descoberta através da neurociência, que ela explica de onde vêm as nossas emoções, que são dos traumas, do abandono, da rejeição, das frustrações, da aceitação ou da falta de aceitação, do amor ou da falta de amor e até das dietas frustradas que nós fizemos, vem essas emoções. E aí nós precisamos falar da aprendizagem condicionada, né? O que é a aprendizagem condicionada? A aprendizagem condicionada, ela está relacionada com o hipocampo e com amígdalas da mente, que armazenam as informações sobre os estímulos externos, como lá naquele exemplo que eu dei para vocês da menina, que ela ao sugerirem para ela um relacionamento, ao sugerirem para ela um namoro, um casamento, ela teve uma reação relacionada, né, com todos os arquivos mentais negativos que ela tinha na mente emocional dela. Quando ela foi buscar, né, sugeriram para ela que ela namorasse, que ela se casasse, porque ela já estava numa idade e ela não namorava ninguém, não se relacionava com ninguém, e sugeriram para ela isso aí. O que ela fez? Ela foi buscar na mente dela, nos arquivos mentais dela, informações sobre relacionamento. E quando ela foi buscar nos arquivos emocionais dela, nos arquivos mentais, ela encontrou informações sobre a figura masculina, sobre o homem, só informações negativas. Por quê? Porque lá na infância ela viveu uma experiência adversa, que foi um abuso sexual. Então, no arquivo mental dela, o que tinha sobre a figura masculina, sobre o homem, era que o homem era que não era uma pessoa de confiança, que o homem é uma pessoa maldosa, que o homem não é nada de bom. Para ela, ela não conseguia ver nada na figura masculina de bom que pudesse oferecer para ela. Então, esses arquivos eram que estavam mais evidentes. Pode até ser que ela tinha um arquivo mental, emocional com relação ao pai, que era uma figura que protegia ela, que cuidava dela, mas o que estava em destaque, o que foi mais forte, foi o trauma que ficou do abuso sexual. Então, ela relacionou que todos os homens significam isso: perigo, violência, agressão, maldade. E aí ela selecionou esse arquivo, ela tirou a conclusão dela de que não é legal, que não é bom se relacionar com homem, e a partir disso aí ela tomou a decisão dela de não se relacionar com homens, tá? Então, o comportamento veio a partir dos seus arquivos mentais. E aí, como é que funciona mais ou menos isso aí? Por que as pessoas não conseguem dominar a comida? E vocês, lá na história, só para relembrar, voltando um pouquinho, que cada vez que ela relembrava a situação do abuso sexual lá na infância, desse trauma, cada vez que ela lembrava, cada vez que ela via uma pessoa namorando, se relacionando, ou cada vez que uma figura masculina tentava se aproximar dela, essa ação, essa experiência levava ela, voltava ao passado e ela vivia aquela experiência lá do passado. Por ela lembrar daquela experiência lá do passado, ela vivia tudo novamente. Ela sentia como se ela estivesse vivendo aquilo hoje. Ela sentia tudo. Através da mente, ela sentia todas as dores que ela sentiu, todo o sofrimento que ela viveu. E aí o cérebro dela, toda vez que ela lembrava dessa situação, o cérebro queria proteger ela, para ela não ficar triste, para ela não sofrer. O cérebro, a mente emocional, mandava ela buscar
felicidade, mandava ela buscar alegria, tá? Então aqui, através dessa imagem, você vê que como que funciona a amígdala da mente, como que funciona o nosso cérebro. Nessa primeira figura que está normal, aqui elas não tem nenhum pensamento, nenhuma emoção, não ativou ainda a dopamina, né? Então, no segundo momento, você vê um verde mais fluorescente, tá? É um verde mais fluorescente. Aqui é o momento que a mente emocional já começou a mandá-la buscar alívio para esse sofrimento. E aí ela começa a buscar aquele alimento que dá prazer para ela, tá? O alimento que dá prazer para ela, o chocolate. E ela sente o cheiro do chocolate, ou ela sente o cheiro do bolo ou da pizza, e quando ela sente o cheiro já ativa a química hormonal da dopamina, né? A dopamina é que traz euforia, que traz alegria, que traz aquela energia para você enfrentar desafios, para que você fica, né, automotivada. Então aqui ficou fluorescente, a dopamina já estava ativada. A mesma coisa aqui tá mostrando cocaína. Nós somos viciados na comida, a comida que ativa a nossa dopamina. Mas as pessoas que são viciadas em droga, em cocaína, em maconha, quando elas, o cérebro manda ela buscar o vício, quando elas pensam na droga, o cérebro delas também já fica ativado assim. A diferença é que o nosso vício é um vício alimentar e que ele diretamente ele faz mal só para quem tem o vício, né, da alimentação, o vício alimentar. E a cocaína, o cigarro, o álcool, ele afeta as pessoas em volta também, as pessoas que convivem também, né? Diretamente afetam as pessoas que convivem. Então, esses outros vícios, eles têm um preconceito, uma não aceitação, e as pessoas procuram fazer isso por debaixo do pano. E nós não, quer dizer, se a gente for fazer uma análise, o vício alimentar, o vício pela comida, ele é mais grave do que os outros vícios, porque não tem preconceito, não tem ninguém que diga assim, não coma porque isso é feio, porque isso é errado. Muito pelo contrário, existe uma crença limitante de quanto mais comida você tiver na mesa, mais poderoso, mais rico, mais abundância você tem, e que isso é bom, isso significa poder, né? Então, o vício da comida, ele, se a gente for analisar, ele é mais complicado para a gente combater do que os outros vícios, porque não há nada que diga que é errado, porque ele só afeta quem tem o vício diretamente, mas indiretamente ele afeta as pessoas que estão em volta também, a partir do momento que você tem baixa autoestima, tá? E aí vamos aqui para o próximo, que é, agora que você sabe, você deve tomar uma decisão, né? Uma decisão que você já sabe que você é um viciado em comida, ok? Nós somos viciados em comida e nós precisamos tomar uma decisão, encarar isso como um problema e tratar isso como um problema. E parar de achar que isso não é nada, que isso é só uma gulodice, não é simplesmente uma gulodice. Aí estão mais algumas, nas outras nós passamos vários cases de sucesso, aqui estão mais algumas pessoas que fizeram um desafio com a gente, tá? Que buscavam emagrecimento, o resultado delas aí, que se dedicaram, né? Se dedicaram, e aí o resultado delas é conforme a dedicação, tá? Não existe um milagre, a gente precisa sempre frisar isso aí, tá? E aqui nós vamos falar sobre a reeducação alimentar, que nenhuma reeducação alimentar, ela funcionará até que se faça primeiro uma reeducação cerebral. Esse que é o nosso objetivo, tá? Uma reeducação cerebral. Nós precisamos entender que
Pensar racionalmente não muda o comportamento. Quem muda o comportamento é a nossa mente magra, tá? Então, porque se a gente achar que... Porque todos nós temos vontade de emagrecer. Racionalmente, nós temos vontade de emagrecer. Racionalmente, nós temos muita força de vontade. Mas o que nós não temos é a força de dentro para fora, tá? Então, é o mesmo que tentar emagrecer de fora para dentro, que é o que os programas convencionais fazem. Eles já pedem para você mudar os hábitos alimentares e para você praticar atividade física. Eles estão pouco se importando que você não tem essa força interior. E aí, muitos falam que é falta de vergonha na cara, quando na verdade é falta dessa força interior para você mudar os seus comportamentos. Emagrecer na força de vontade tem prazo de validade. Você vai, quando você decide racionalmente, eu quero emagrecer, eu vou fazer uma dieta, eu vou para academia, você vai com essa força de vontade, né? Força física, com o seu querer racional, você vai, mas você não vai conseguir manter por muito tempo. É por isso que a maioria das pessoas desistem e vivem no efeito sanfona, do emagrece, engorda. Então, é uma luta constante contra o neocórtex, tá? E sempre será assim, essa busca do nosso cérebro racional, que é essa parte frontal aqui, com o nosso cérebro emocional, que hoje nós estamos sendo dominados por esse cérebro emocional, que fica aqui na parte de trás. Ele que está comandando. E nós estamos sendo fantoche na mão do nosso cérebro emocional. E aí nós temos que mudar. Quem tem que comandar é o cérebro racional. Esse cérebro mais inteligente, mas ele é jovem. Eu vou repetir de novo. É um bebê, o nosso cérebro neocórtex é um bebê. Ele aceita, ele é fácil de manipular, desde que a gente não conheça esse poder. A partir do momento que você conhece o poder da mente, a partir do momento que você toma a decisão de dominar os seus comportamentos através do seu cérebro racional, e aí é que entra a questão da reprogramação mental. Sem essa reprogramação mental, sem você desenvolver esse autoconhecimento, sem você desenvolver o conhecimento do funcionamento da sua mente, você não vai conseguir. Você vai continuar sempre nessa luta de que eu vou pelo racional, mas eu desisto pelo emocional, tá? E aí, como é que funciona? O que é que faz com que nós desistimos do nosso programa de emagrecimento, da nossa dieta, do nosso programa de atividades físicas? São os bloqueios emocionais, tá? Esses bloqueios emocionais é que nos levam a comer emocionalmente, que o comer emocional é diferente do comer da fome física, né? A fome física é aquela que você come para satisfazer a sua fome. Você come um pouco e você já sente saciedade. E aí, quando você está com fome, se você estiver com muita fome, e se trouxerem para você um prato de arroz branco e ovo, você vai comer uma quantia e já vai ativar a sua química da leptina, que é da saciedade, e você vai, já estou saciada e pronto, a barriga está cheia, pronto, parou de comer. E a fome emocional não serve qualquer comida, não serve uma maçã, não serve salada, não serve arroz e feijão. A fome emocional, ela tem um retrato, ela tem a foto do que ela quer um doce, quer um chocolate, quer um bolo, quer uma pizza. Essa é a fome emocional. E essa fome emocional é que ela causa autossabotagem. Por quê? Você começa a comer, você fala assim, não, eu vou comer só um pedacinho desse bolo. E aí, quando você começa a comer um pedacinho desse bolo e você ativa lá a dopamina lá no seu cérebro, como eu mostrei, fica fluorescente verde. Quando ela fica fluorescente verde, você tá na euforia. É a mesma coisa do viciado em maconha, viciado em cocaína.
Naquele momento você perdeu o sentido, você perdeu a razão, o seu racional não existe nesse momento. Você está totalmente eufórica, você está totalmente sem controle. Você só está sendo controlada ali pelo efeito já, né, que aquela comida já está causando na sua mente. E aí é o momento que você, sem perceber, quando você se dá conta, você comeu a caixa de chocolate inteiro, nem viu como comeu. Você comeu o bolo inteiro e nem viu como comeu. Essa aí é a autossabotagem que acontece a partir da própria ativação dos bloqueios emocionais, tá? E aí, isso aí que leva à obesidade e ao efeito sanfona. Porque aí, quando você se dá conta que você comeu o bolo inteiro, vem a tristeza, né? Porque você percebeu que você fez algo errado, você comeu o que não deveria comer, e vem a tristeza, e aí o sofrimento, e novamente o cérebro vai mandar você buscar alívio para essa tristeza, e você fica num ciclo vicioso, tá? Você tá triste, come para ficar alegre. Aí você come para ficar alegre, você se auto-sabota e come demais e você fica triste. E você não sai disso aí. Então, o comer emocional é quando você alimenta as suas emoções, tá? Percebe que você está sempre tentando se preencher de algo ou se esvaziar de algo, que é uma emoção, é uma pergunta que eu estou fazendo para vocês se refletirem. Que vocês estão procurando preencher aquele sentimento que falta no coração ou se livrar do lixo emocional que você carrega, né? Um lixo emocional que você traz por muito tempo. Então é isso. O viciado usa a comida para entorpecer o cérebro, já que muitas vezes não tem coragem de falar sobre aquilo ou lidar com aquilo. Então são situações. Muitas pessoas têm traumas, muitas pessoas têm uma área da vida que não está trazendo felicidade, que não está trazendo alegria, muito pelo contrário. E aí a mente emocional está mandando você buscar essa alegria, essa felicidade para essa área da sua vida que não está te dando essa alegria, essa felicidade. E aí você está comendo as suas emoções. Tá? Então, o comer emocional é quando você alimenta as suas emoções, que nós chamamos de compulsão, que é preencher um vazio existencial, que é você preencher as angústias, a ansiedade a todo momento através da alimentação. Cada tensão, cada frustração, cada falta de alguma coisa, necessidade de compensação ou de recompensar. Então, tudo isso se dá através da alimentação, porque a mãe não dava o alimento para segurança. Então, tem essa história da mãe que dava o alimento como segurança para o bebê. Não tem essas mães que, quando o bebê é recém-nascido, ela resolve tudo do bebê, dando a mamadeira ou dando o seio, dando o peito para o bebê. O bebê chora, ela não sabe por que está chorando e enfia o peito na boca do bebê. O bebê resmungou, enfia o peito. E vai, e vai, e vai. Então, na verdade, ela está preenchendo todas as necessidades dessa criança com alimento. E aí, muitos adultos hoje, eles já vêm dessa reeducação lá na infância, quando era bebê. O cérebro dele já está habituado a buscar essas faltas, tudo que falta na vida, todo o desconforto, através da alimentação. Então vamos lá. Os bloqueios emocionais do emagrecimento. Quem são esses bloqueios? Como eles agem? E por que eles não deixam a gente emagrecer? É isso que nós vamos descobrir agora, tá? Então, aqui nós vamos listar poucos dos mais de 70 bloqueios emocionais que existem, tá? Então, nós colocamos como exemplo aqui. E esses bloqueios emocionais, eles são inconscientes. A partir de agora, vocês vão estar entrando em consciência, vocês vão ser um pouco mais consciente, tá?
Então, a partir de agora, vocês vão estar fazendo a tomada de consciência do que são os bloqueios emocionais que te levam a comer pelas emoções, tá? Então, primeiro, um dos bloqueios emocionais, jogar comida fora é pecado. Vocês aprenderam isso na infância? Ouviu o pai ou a mãe falar isso, que jogar comida fora é pecado? Quando a criança está comendo, e aí fazer a criança comer toda a comida, mesmo sem ter vontade de comer, rapar o prato, com essa crença que os pais ou os criadores, os cuidadores, colocaram na cabeça da criança que jogar comida fora é pecado, e aí, quando ela é pequena, ela come acreditando nisso. Quando ela se torna adulta, casou e tem filhos, aí quando o filho não quer comer a papinha, ela sobrou a papinha do bebê, a mãe come a papinha para não jogar fora, que é pecado. Aí o bebê cresce, não é mais papinha, aí já é um lanche, já é uma comidinha. Aí a mãe come a comidinha. E aí ela começa a comer todas as sobras de comida que vai sobrando na casa para não jogar fora. Tem muita gente que tem esse bloqueio emocional de comer para não jogar fora, porque tem essa crença de que jogar comida fora é pecado. 2, coma tudo para ganhar a sobremesa. Esse é um outro bloqueio emocional. É quando as crianças não estão habituados a comer, a sentar na mesa, comer, estão trocando a comida pelo chocolate, pelo doce. Aí os pais, numa tentativa de fazer a criança comer aquela comida, eles dão uma recompensa. E qual é a recompensa que eles dão para a criança? Se você comer tudo, eu te dou um chocolate. Se você comer tudo, eu te dou um bolo. Eu te dou um sorvete, eu te dou um doce. Aí, ok. Quando a criança é pequena, a única obrigação dela é limpar o prato. Ou é guardar o brinquedo. Guardou o brinquedo, você ganha um chocolate. Comeu tudo, você ganha um chocolate. Fez a tarefinha toda, você ganha um chocolate. Essa criança cresce, a obrigação dela aumenta. Agora a obrigação dela não é mais limpar o prato, não é guardar o brinquedo e não é fazer a tarefinha da escola. A obrigação dela agora é enfrentar os problemas da vida, os desafios da vida. Na empresa, no trabalho, ela realizar todas as tarefas que ela tem que realizar, né? Na família, ela gerenciar a família, no relacionamento, ela viver o relacionamento dela. E aí, quando essas coisas não acontecem exatamente da forma que deveria, ou quando ela se esforça muito para realizar aquilo, a mente dela manda ela buscar recompensas porque ela conseguiu, trabalhou o dia todo, consegui bater a meta, fiz tantas coisas, então eu mereço um docinho, eu mereço chocolate. Ah, você viveu uma situação de conflito no relacionamento, você sobreviveu a esse conflito. Ai, foi muito estressante, então você merece um chocolate, você merece um bolo. Por que é que essa mente não fala assim? Você trabalhou muito hoje, você realizou muito, você merece hoje um banho de banheira, você merece hoje um banho de piscina, você merece hoje uma caminhada no parque, você merece hoje um suco natural sem açúcar. Por que que essa mente não busca isso? Porque lá na infância os pais, a recompensa que os pais ofereciam para a criança não era nada saudável. Eram recompensas não saudáveis, tá? Aí tem também raspar o prato, que tem gente passando fome, são bloqueios emocionais. Coma tudo para ficar forte igual o papai. Então o papai tá lá, ó, fortão, aí a criança fala: então eu quero ficar forte igual o papai. Então eu vou comer tudo. E daí ela começa a comer para tudo, ela começa a comer para se dar bem em todas as áreas da vida, porque significa para ela fortaleza. Então, inconscientemente, ela começa a comer, tá? E aí são mais de 70 bloqueios emocionais, que eu não vou ficar falando um por um aqui, senão a gente não vai passar para frente.
Tem aqui, ó, eu me acho linda gorda. É um bloqueio emocional. Por quê? Lá na infância, os pais costumavam falar que se tivesse magro, tava feio, tava doente. Pra ficar bonito, tinha que estar fofinho, gordinho. Ah, você tá fofinho, você tá linda, rosadinha, gordinha, fofinha, você tá saudável. A pessoa cresce com essa crença, tá? Que ela tá linda, gorda. Então, tem muitas pessoas que, apesar delas estarem com obesidade, elas não conseguem, elas não se veem feia, tá? Então, tem algumas pessoas que têm esse bloqueio que elas não se veem feia, elas se veem bonitas, mesmo que a saúde está comprometida, a aparência, os outros veem comprometido, né? Porque a barriga tá grande, tá tudo grande, né? Tá tudo desproporcional, mas além disso, tem a saúde comprometida, mas ela não se vê feia, porque ela tem esse bloqueio que ela trouxe de lá de trás, lá do passado, tá, meninas? Então vamos passar. É um exemplo para vocês. Então, é como você se sentiu em relação aos seus criadores, companheiros, cuidadores, como você se sentiu com relação ao seu primeiro namorado, seu primeiro relacionamento, né? Você foi abandonada, foi rejeitada? Esse é para vocês refletirem, vocês não precisam responder para mim, tá? Você teve situação de não aceitação lá na infância, de sentimento de que não foi amada pela mãe ou pelo pai, porque a mãe deixou você com os avós, foi criada com os avós, com o pai, porque o pai se separou e te deixou com a mãe, você se sentiu não amada pelo pai, porque o pai nunca deu atenção, porque o pai nunca cuidou, ou porque a mãe se separou do pai e se casou de novo, e aí teve um padrasto que abusou sexualmente, ou psicologicamente, ou fisicamente, né? Você se sentiu insegura, você sentiu que você não tinha atenção, que você não era super protegida lá na infância. Então, isso tudo são gatilhos, tá? De bloqueios emocionais. E aí eles são instalados no nosso cérebro, né? E eles são um sinal da nossa insegurança material e afetiva em relação ao futuro próximo e distante. Então, se, por exemplo, se você passou por alguma perda ou privação, ou você tem medo que venha a faltar alguma coisa, casos de crianças, por exemplo, que passou necessidade na infância, que não tinha comida suficiente porque a família era muito humilde, ou porque não tinha as roupas, via os coleguinhas que tinham roupas novas, iam para a escola arrumadinho e você não tinha as roupas novas. Então, esse aí é um gatilho para quê? Qual é o bloqueio emocional que essa pessoa que passou por essas escassez, essas situações de escassez, ela tem o gatilho da necessidade de estocar, de guardar. Aí então quando ela se torna adulta, ela tem a compulsão por comprar muita comida, armazenar muita comida em casa, e daí ela acaba comendo muito também, entendeu? Então, as pessoas que vêm com esse sentimento de escassez, porque passou por essas privações. Então, o segundo caso, porque tem medo de enfrentar o mundo exterior, ou que tem amedrontado a ponto de se proteger com uma capa de gordura. Por quê? Porque foi abusada, foi violentada, foi humilhada. São casos de pessoas que tiveram experiências adversas na infância também, com abuso sexual, psicológico. E aí a pessoa hoje, por exemplo, eu já relatei um caso dessa pessoa com abuso sexual, que ela não consegue se relacionar com o outro e ela começa a se proteger com a capa de gordura. No que sentido? No sentido de eu vou
comer, isso é inconsciente, tá, gente? Não é uma coisa consciente. Eu vou comer para eu ficar gorda, para eu ficar feia, para não despertar interesse dos homens, desejo dos homens, tá? E aí ela se protege nessa capa de gordura. Eu já atendi clientes minhas, tá? Que quando a gente foi fazer a sessão para descobrir qual era o bloqueio emocional dela, qual era a causa, a raiz da ansiedade dela, era o abuso na infância. E ela não tinha, por exemplo, problemas com roupa. Ao contrário, ela gostava de comprar umas roupas bem largona, umas roupas bem estranhas para mulher, sabe? Ela não conseguia se ver com uma roupa curta, com um topzinho, mesmo quando a gente foi fazer a reprogramação mental dela, que eu pedi para ela com que roupa que ela se viu, ela disse que ela não conseguiu se ver com uma roupa justa, com uma roupa sensual, com uma roupa que deixasse ela bonita. Ela conseguiu se ver com uma roupa larga que não mostrasse o modelo do corpo dela, os detalhes do corpo dela, porque o bloqueio emocional dela era muito grande, para ela não deixar com que as pessoas sentissem desejo por ela. Porque quando aconteceu o abuso lá na infância, e ela tinha 5 aninhos de idade, e ela ouviu os adultos conversando entre si, ela pequenininha, achavam que ela não estava prestando atenção, mas ela prestou atenção. E ela ouviu os adultos comentando entre si, e um dos adultos falou a seguinte frase: ah, mas também essa menina é tão assanhada, é tão serelepa, e você que é a mãe dela, deixa ela com essa de calcinha, só de calcinha. Quer dizer, ela como criança, ela tomou aquilo para ela e assimilou que o motivo dela ter sido abusada é porque ela era muito alegre, muito comunicativa, muito brincalhona, e porque ela estava de calcinha. Então ela colocou isso no cérebro emocional, o arquivo mental dela negativo, que ela não poderia nunca na vida dela ser sensual, usar roupa sensual, e que nunca na vida dela ela tinha que interagir com as pessoas, se comunicar. Então ela se tornou uma pessoa fechada, deprimida, e ela se vestia com, tipo assim, com várias roupas. Ela colocava uma leg, ela colocava um vestido por cima e ela colocava mais uma camisa de manga comprida. Ela se escondia. Ela sempre se vestiu assim, porque ela não queria que as pessoas sentissem desejo por ela, atração por ela, por uma experiência que ela viveu lá na infância, tá? Então é isso. Como foi a sua relação com a sua mãe? De falta ou de excesso? Falta por chegada de um irmão mais novo ou excesso por ser uma mãe muito preocupada e não deixar faltar nada e te proteger demais e te super proteger, né? Então entenda, hoje você está tentando preencher com comida o amor, o afeto, a atenção que acha que faltou ou que está faltando. E não se preenche esse amor ou essa falta de atenção com comida, porque isso nunca vai saciar, tá? E você tem uma conversa interna que não te deixa emagrecer. Agora, como resolver isso? É isso que nós temos que aprender. Então, você precisa trabalhar o seu emocional com sessões semanais para desprogramar todas essas memórias antigas para acessar o processo de autossabotagem. Tá caindo aqui de novo, tá, gente? Então, aqui neste momento, o que eu quero falar para vocês? Então tá, a Simara tá passando todas essas informações, eu tô entendendo o que é, agora eu já sei quais são, eu até identifico alguns bloqueios emocionais em mim, e então algumas pessoas estão me chamando no privado, estão me dando depoimento que estão conseguindo se livrar do refrigerante, que nessa semana não tomou mais refrigerante,
que está fazendo atividade física em casa mesmo, que está mudando os hábitos alimentares, que já sentiu a roupa que está mais frouxa, que já subiu na balança e já emagreceu 1 quilo, 2 quilos só com a primeira aula. E aí, de repente, a pessoa pode pensar, ok, eu já aprendi e agora eu já sou uma mente magra e eu já vou conseguir emagrecer. Só que não, gente, porque são mais de 70 bloqueios emocionais. O programa é um processo de início, meio e fim. E é o que eu falei hoje. A Rosa está aqui com a gente e ela já fez o programa. Porém, o que pode ter acontecido com a Rosa é que algum ponto desse processo de aprendizagem, de transformação da mente gorda para a mente magra foi queimado. E esse processo não se concluiu. E por isso ela ficou vários anos magras, vários anos com um estilo de vida saudável e de repente, agora no período da pandemia, um pouco mais depois, né, Rosa? No período da pandemia, ela se perdeu aí e foi dominada pela mente emocional e voltou a engordar. Ela voltou a engordar e agora ela tá aqui de novo buscando retomar esse caminho. Então é isso que eu falo para vocês. Quando eu ofereci para vocês a semana do Destrave o Seu Emagrecimento, é porque realmente para muitas pessoas que estão comprometidas e entraram em ação, e destravou o emagrecimento, ela começou a emagrecer. Porém, é um processo, é um passo a passo, tá? Que ele vai de 42 dias a 3 meses. Depende da busca de cada um, depende do nível que você chegou, do nível que a sua mente gorda te levou. Se você vem uma vida toda aí com uma mente gorda e com compulsão alimentar e comendo por emoções, e essa vida toda é 20, 30 anos, você não vai querer resolver isso aí com apenas um ciclo do programa, né? Você vai precisar passar por vários ciclos, né? Então, é isso que vocês têm que ter em consciência, tá? E aí, o que acontece? Nós temos 23 sabotadores do emagrecimento, tá? São 23 sabotadores. Existem pessoas que têm 5, tem outras que têm 10, tem outras que têm mais, e aí a gente tem que identificar. Esses que estão na linha vermelha aí são os sabotadores mais fortes, né? Os que estão em amarelo já é um segundo nível, os que estão em cinza, terceiro nível. Tem pessoas que têm 2 sabotadores mais fortes, um do segundo nível e vários outros do terceiro nível em diante. Tudo isso a gente descobre o quê? Durante as sessões de coach, com as ferramentas específicas para descobrir isso aí, tá? E aí eu quero falar com vocês, voltar de novo nesse sabotador número 5 que tá nessa lista lá dos 23, tá? Que é o sabotador da fuga afetiva sexual, que é essa que eu venho falando para vocês a cada slide que eu passo, que é esse caso das meninas ou meninos, tem caso de meninos também que foram abusados sexualmente lá na infância e por conta disso elas criam essa capa de gordura para que deforme o corpo, para que elas não sejam atrativas, né, sexualmente, para que as pessoas não sintam atração por elas, sexual. Então é uma fuga. Ela come inconscientemente para criar essa capa de gordura para elas não serem sensuais, porque elas não querem atrair desejo das pessoas, tá? E aqui alguém me chamou, fez um depoimento para mim no outro grupo que eu tive, né, em que ela fez esse depoimento dela. Que ela disse assim: bom dia, mulheres magras, ontem assisti a aula sobre os sabotadores do emagrecimento e foi a melhor sessão de terapia.
Parece que aquele relatório contou a história da minha vida e foram tantas fichas caindo que até estourou o porquinho. Então percebi que ninguém tem problema com a comida, que o nosso problema são os nossos pensamentos e sentimentos. Então é isso que eu sempre pergunto para vocês: qual é a ficha que cai enquanto eu estou dando a aula e falando para vocês dos bloqueios emocionais, né, dos gatilhos emocionais? Então, o que a gente precisa? Descobrir como vai ser, né, nós usarmos o nosso cérebro para a gente vencer a ansiedade, usar o nosso cérebro para vencer a compulsão e os vícios, usar o nosso cérebro para ter controle da sua vida, da sua boca, do seu corpo. Então você está aqui para entender como fazer para estar no controle emocional diante da comida. Você está aqui para conquistar uma liberdade. E essa liberdade, para cada uma de vocês, significa uma coisa. Pode ser a liberdade de escolher a roupa que quer usar, pode ser a liberdade de se relacionar, ter um relacionamento amoroso mais livre, de você se sentir amada pelo seu companheiro, né? De você se sentir amada pelos seus filhos, de você se sentir, de seus filhos sentirem orgulho da mãe que você é, porque sim, você tem controle. Eu já recebi muitos depoimentos de mãe que chegaram na sessão de coach chorando porque o filho, toda vez que ela senta na mesa para comer, o filho fala: você nunca vai emagrecer, você sempre vai ser gorda, porque você come demais, você não para de comer. Então, para uma mãe ouvir um filho falando isso, desperta um sentimento de fracasso, que o filho não tem o orgulho da mãe, de que a mãe é capaz, de que a mãe tem essa capacidade de mudar, de transformar. E o filho começa a olhar para a mãe e ver ela como uma pessoa incapaz, uma pessoa fraca, uma pessoa que não domina a própria boca. Então, tem pessoas que estão buscando essa liberdade de representar para a família, para o filho, a capacidade, a fortaleza, a automotivação, a decisão, a ação, né? Então tem tudo isso também. Para a gente concluir essa nossa aula agora, que nós sabemos que nós estamos aqui para trabalhar contra os bloqueios emocionais, nós vamos fazer uma técnica para o desbloqueio emocional. Eu queria que vocês ligassem a câmera só um pouquinho para me ver vocês, depois vocês desligam. Andréia, Itamara, Rosa Maria. Quem mais que tá? Meire, Michele. Cadê Michele? Cadê Michele que eu não tô vendo? Então vamos lá, nós vamos fazer uma técnica para desbloqueio emocional, tá? Ela é parecida com a técnica que nós fizemos da reprogramação mental da mente gorda para mente magra, mas agora voltado para desbloqueio emocional. Vocês podem fechar a câmera, que nós vamos fazer meditação agora, tá? Enquanto isso, vamos nos preparando com a técnica da respiração profunda. A respiração profunda, você inspira pelo nariz, então puxa o ar pelo nariz, segura um tempo que você conseguir, não é um tempo para você ficar com desconforto, começar a doer o peito e a cabeça, tá? Você segura o quanto você estiver confortável para você, e aí você começa a soltar pela boca lentamente, tá? E quando você inspira pelo nariz, você contrai o abdômen, então você puxa a barriga para dentro, murcha a barriga, segura e você vai soltando e vai estufando essa barriga até ela ficar bem estufada. Essa é a técnica da respiração. Então vamos lá. Vamos começar a respiração, começando. Inspira pelo nariz. Segura e vai soltando lentamente em 3 tempos. 1, 2, 3.
Mais uma vez. Inspira pelo nariz. Segura. E vai soltando pela boca em 3 tempos. Enquanto você vai praticando a técnica de respiração, eu vou tirar a minha imagem que vocês não precisam olhar para mim, tá? Eu quero que vocês imaginam um som vindo do centro da sua cabeça. De olhos fechados, inspira mais uma vez pelo nariz, segura e vai soltando lentamente pela boca. E vocês imaginam esse som vindo do centro da sua cabeça, entre os seus 2 ouvidos. Esse som da sua cabeça e apenas a minha voz que vocês vão ouvir agora. Que o segredo do emagrecimento é a capacidade de reprogramar o seu cérebro para que você possa eliminar os bloqueios emocionais e criar novos comportamentos cerebrais. E fazer o seu metabolismo acelerar. E agora, eu quero que vocês se concentrem apenas no som da minha voz. Respirando profundamente e soltando pela boca. E respirando assim, você percebe que começa a sentir um relaxamento, tanto físico como mental. Sinta o seu corpo, relaxa suas pernas, os seus pés, os seus braços, o seu rosto e sinta o quanto relaxada você está. Como suas preocupações e sua ansiedade vai desaparecendo. E agora você irá responder mentalmente as minhas indagações. Após isso, vamos eliminar alguns bloqueios emocionais que te fizeram comer e engordar. Quais são os sentimentos que você tem ao se olhar no espelho? Quais são as áreas da sua vida que não estão te dando prazer e alegria? Responda para você mesmo. Busque quais áreas da sua vida não estão te dando prazer e alegria. Quais são os problemas físicos e psicológicos que você tem hoje? Quais são os problemas físicos e psicológicos que você tem hoje devido à sua compulsão alimentar, devido à obesidade, o sobrepeso, consequências dos seus maus hábitos alimentares? E quais foram as tentativas de emagrecer que você já fez e que foram frustradas? Mentalmente responda a essas questões para você mesmo. Quais são os 3 principais motivos que te trouxeram até mim em busca de emagrecimento? Qual é esse desconforto? Qual é essa liberdade que você busca? É de se sentir amada? É de se livrar dos remédios?
É de alguma doença? Diga o que você realmente quer, o que você veio buscar aqui. Porque agora nós vamos instalar alguns comandos cerebrais para destruir alguns dos bloqueios emocionais. Preste atenção na minha voz, porque agora a sua mente começa a imaginar agora um lugar favorito que você conhece, que você já esteve lá. Imagine nesse lugar. Sinta-se nesse lugar agora. Ouça as vozes, os sons, as mensagens. Você está nesse lugar favorito. Como é estar nesse lugar favorito? O que você sente? E agora você começa a instalar no seu cérebro esses comandos cerebrais. E você repete mentalmente: o meu corpo não é lixeiro. O meu corpo não é lixeiro para eu jogar comidas em excesso, comidas industrializadas, comidas gordurosas, açucaradas, que destroem o meu corpo. O meu corpo é o meu templo, o templo do meu espírito, o corpo que Deus me deu. Então, o meu corpo não é lixo para eu jogar tantas porcarias para dentro do meu corpo. Comidas que entram destruindo os meus órgãos, a minha saúde. E se as pessoas iguais a mim emagreceram, eu também consigo emagrecer. Repita para você: se as pessoas iguais a mim emagreceram, eu também consigo emagrecer. Afinal, somos seres criados por Deus, da mesma fonte, com o mesmo cérebro e com as mesmas capacidades, capacidades natas. Só basta eu saber desenvolver a minha mente magra. Só basta eu conhecer o funcionamento da minha mente. Então, eu também posso emagrecer. Eu também posso ter uma mente magra. Eu também posso ter um corpo magro. Repita: eu também posso emagrecer. Eu também posso ter uma mente magra. Eu também posso ter um corpo magro. Se tantas pessoas conseguiram transformar a mente gorda para uma mente magra, usando este método de emagrecimento de dentro para fora, eu também posso. Eu também faço. Se funciona para elas, vai funcionar para mim. Vão repetindo mentalmente. Eu já fiz de tudo e nada deu certo, porque eu nunca havia reprogramado a minha mente para uma reeducação mental, para um desbloqueio emocional. Se eu me transformar de dentro para fora, eu nunca vou passar fome, porque mente magra não tem fome emocional. Pessoas com mente magra não são gulosas. Pessoas com mente magra não vivem para comer. Pessoas com mente magra comem o necessário para ter saúde e disposição. Pessoas com mente magra não passam o dia pensando em comida.
então eu posso transformar a minha mente gorda em uma mente magra. Eu posso emagrecer, independente se eu tenho problemas de tireoide, independente se eu tenho metabolismo lento, independente se a obesidade, colocaram na minha cabeça que a obesidade é hereditária, porque meus avós eram gordos, porque minha família é gorda. Eu posso emagrecer, eu posso ser diferente, porque eu vou ter uma mente magra. Independente da minha ansiedade, desta vez vai dar certo. Eu acredito em mim. Eu acredito em mim. Eu sinto muito por até hoje ter sido ignorante sobre o funcionamento da mente. Eu me perdoo, porque se tive compulsão alimentar, se tive crenças limitantes, se tive bloqueios emocionais, é porque eu não sabia o que eu sei agora, o que eu estou aprendendo agora na semana Destrave o Seu Emagrecimento. Eu me perdoo por isso, eu me amo e por isso eu transformo a minha mente gorda em uma mente magra. E desta vez vai dar tudo certo, porque eu estou fazendo algo diferente de tudo que eu fiz. Tudo que eu começo, a partir de hoje, eu termino. Eu recebo todo o conhecimento que vem para a minha transformação, porque eu mereço emagrecer de dentro para fora. Eu faço diferente. Eu sou vencedora. Eu já venci. Eu vou ser o orgulho dos meus filhos, orgulho da minha família, orgulho dos meus alunos, orgulho das pessoas que convivem comigo. Eu vou ser exemplo de transformação. Eu vou ser influenciadora de pessoas que sofrem com sobrepeso e obesidade, através dos meus depoimentos, através dos meus resultados, através da minha foto, através do meu estado físico, através dos meus hábitos, através do meu estilo de vida saudável. Eu vou influenciar pessoas e ajudar a mudar a vida de pessoas que hoje sofrem com o sobrepeso e com a obesidade. Eu acredito em mim. Eu sinto muito por até hoje ter vivido na ignorância. Eu me perdoo porque se eu tive compulsão alimentar, se eu fui dominada pela mente emocional, é porque eu não tinha esse conhecimento. E eu me amo, me amo, me amo, me amo. Respira mais uma vez, puxando pelo nariz, soltando pela boca, lentamente. E mais uma vez, inspira pelo nariz, segura e solta lentamente pela boca. E vem voltando, abrindo os olhos para o aqui e agora. E podem abrir a câmera de vocês. Sejam bem-vindas, mentes magras de sucesso, no segundo nível agora. E aí, o que vocês me falam? Qual a fichinha que caiu durante esta aula? O que vocês levam de descoberta, de aprendizagem, algo novo que vocês não sabiam, conseguiram identificar algum bloqueio, quer compartilhar aqui esse bloqueio, ou depois querem fazer um depoimento no grupo para compartilhar com todas as meninas? Fiquem à vontade, cada uma tem aí alguns minutinhos para
para relatar a experiência vivida nesta aula. Olha, eu realmente, eu não sabia que eu tinha esse bloqueio dentro de mim. Eu fui lá na minha infância e, olha, eu sempre levei dentro de mim isso muito bom, né? Quando eu era criança, a minha mãe, na época das férias, ficava 40 dias na casa da minha avó. E eu sentia muita falta de casa. Uhum. E assim, isso despertou em mim um sentimento de choro. Agora durante a aula, Sim, então é na um hora da bloqueio. meditação. Uhum. É um bloqueio emocional. É, E aí traz, né, esse sentimento de que não sou amada, né? Esse sentimento de, de ausência. É isso mesmo. E aí vai isso ter mesmo. sempre que trabalhar essa técnica, que aqui no finalzinho eu coloco a meditação do Ho'oponopono, né? Que é eu sinto muito, eu me perdoo, eu me amo, me amo. Quando você repete quando vira esse sentimento, quando você pensar numa situação que te traz desconforto emocional, pode até ser um momento presente também, uma briga. Você teve uma briga, sentiu raiva, a raiva vai te levar à compulsão alimentar, né? Porque é um gatilho. Então, na hora que você sentiu a raiva, é o momento de você. Eu sinto muito por estar sentindo essa raiva. Por quê que você tem que sentir? Porque a raiva prejudica a sua saúde física e emocional. A raiva não é uma coisa de Deus. Então, eu sinto muito, eu me perdoo por estar sentindo essa raiva e eu me amo, me amo, me amo. E vai repetindo várias vezes. Eu sinto muito, eu me perdoo e eu me amo, me amo, me amo. Tá? Depois eu vou passar isso para vocês. Deixa eu ligar minha câmera que eu tô só falando, né? Não tô aparecendo. Quem mais agora? Andréia. Liga sua microfone. Eu não quero falar, não. Não, mas você fez a meditação, Fiz. mas você sentiu alguma coisa? Fez algum efeito para você? Sim, Você descobriu alguns bloqueios? muitos. Então tá, depois a gente pode fazer uma sessão individual, tá? Se você quiser, tá bom? Tá. Uhum. Então tá. Rosa Maria, Tô me com áudio. conta. Você não identificou nenhum bloqueio? Ou identificou e não Hum, quer falar? não identifiquei. Não identificou? Não, Ok. Então você não consegue descobrir os gatilhos da sua compulsão alimentar? não consigo. Porque, na verdade, hoje a gente buscou bloqueios emocionais do passado, né? Que são os gatilhos do passado. Pois Aí é, nas eu acho. próximas aulas, pode ser que os seus gatilhos sejam do presente ou do futuro, né? É, não, eu não tenho nada assim que, 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 que mexa comigo em relação ao meu passado, entendeu? A minha infância, a minha adolescência. Eu sempre fui uma pessoa assim bem resolvida. E eu não era Uhum. gorda, eu era magra, muito magra, entendeu? Em várias oportunidades eu engordei depois da gravidez. Minha Ah, minha minha então, mudança, porque assim, como aqui nós falamos de alguns, mais de 70 bloqueios emocionais, nós falamos de alguns. Então, é normal que você não encontre nesses poucos que eu falei, que você não identifique nenhum. Então, por isso que eu falo, a semana do Destrave Seu Emagrecimento é um período muito curto para a gente fazer todas as descobertas, né? Para a gente identificar e fazer os desbloqueios, né? Precisaria
passar por todo o processo e estudar todos os 23 sabotadores para ver, identificar se dentro desses 23 tem algum que seja o seu sabotador, Pois entendeu? é, eu Mas gostaria de ter acesso a apostilas, ou o que fosse, entendeu? Escrito ou mesmo na, digitado, enfim, ah, para poder verificar, porque a gente tem a gente tem um teste, né, que é um teste online, que inclusive a própria coach, master coach que me deu o treinamento, ela que desenvolveu esse teste, é um software que você compra e você entra lá e você passa por esse teste que vai identificar os seus sabotadores do emagrecimento, entendeu? entendi. Depois eu vou ver para vocês e falo para vocês. Teve uma época aí que esse teste custava R$ 80, agora eu não sei quanto que tá. Entendi. Você passa por ele para identificar os seus sabotadores, tá? Mas existe Meire. alguma apostila, não existe, Simara? Sim, aí no curso tem a apostila que eu dou para vocês, a apostila e as ferramentas. E aí a gente, durante o programa, quando a gente vai fazer o programa completo, a gente tem mais de 40 ferramentas de coach, por isso que é um processo, né? E Então, quando é que começa o programa? a gente vai, tudo vai depender do quanto que esse grupo vai render para a gente aqui, né? Aí a gente vai determinar a data. Mas não é para demorar, não. É só, nós vamos terminando a terceira aula, a gente vai ter mais uma semana ali de inscrições. Aí, fechou as inscrições, já começam as aulas. Não, então, eu ia me inscrever hoje. Ontem eu Ah, escrevi no grupo que hoje eu me inscreveria. Depois eu disse, mas como? Eu não sei como será feito isso. Por isso é que eu não me inscrevi. Mas eu vou me aham. inscrever, eu quero me inscrever. Sim, mas pode ficar tranquila, porque a gente vai ter esse período ainda, né, de lançamento do programa, das inscrições, aí dá tempo, tá? Ok. Meire, o que você fala? Conseguiu identificar alguns gatilhos, alguns bloqueios? Não, da minha infância não. Porque a minha infância, Não? não, foi assim, bem tranquila. E, assim, igual eu falei pra vocês, Maria, eu não tenho compulsão. Eu acho que eu sou muito ansiosa, sabe? Assim, eu não entendo direito. Eu acho que eu tenho que descobrir o que é, porque eu não sei ainda, sabe? Então deve ser o mesmo caso da Rosa. Aham. O seu bloqueio não é por questões do passado, gatilhos do passado. Pode ser por gatilho do presente e do Mesmo futuro. porque no passado eu era uma linha magra que, Então, na verdade, mas geralmente as eu pessoas que engordei têm, assim, não sei por que eu está dando eco engordei aqui. mais depois que eu fiz essa questão assim, de esterectomia, essas coisas assim, sabe? Aí não sei, Aham. pode ser isso, sei. Porque assim, não é que a pessoa que tem os bloqueios emocionais da infância, ela vai ser uma criança gorda. Porque até então, os bloqueios emocionais da infância não afetam a criança ainda, porque ela não tem consciência ainda, entendeu? Ela vai afetar quando adulta. Então, ela pode ser magra a infância toda, e quando chegar à fase adulta, é que esses bloqueios começam a afetar ela e causar compulsão alimentar. E muito adulta, né? Porque, imagina, minha filha É, mais velha já tem 31 anos. Eu comecei a engordar, assim, que eu senti que estava me incomodando, tem uns 6 anos, mais ou menos, né? três E até anos, então eu né? era bem magra, assim, bem. Não magrela, mas normal. Aí depois que Uhum. começa a incomodar, uma gordurinha daqui, outra dali, você começa a ficar incomodada, né? Existem os gatilhos estressores das pessoas quando elas chegam na fase da aposentadoria, elas já começam a se preocupar com isso.
entendeu? Os filhos Que já vai se estudando, filho aposentar, ou que morando está chegando fora, na terceira idade, ou que os filhos vão casar, entendeu? ou Tudo que o isso filho é sai de gatilho. casa, Aham, né? exatamente. Agora eu tô Tem aqui tudo mesmo isso. preocupada que a minha filha vai sair de Sinop agora, porque ela sai tarde, né? Aí eu já fico Aham. preocupada. Enquanto ela não chega, ela vem sozinha dirigindo. Aí você já fica preocupada. Vem com cuidado. Aí Então, é tudo esse isso tipo é de gatilho. coisinha. Às vezes o gatilho aparece, a gente passa uma vida toda magra, aí quando chega na terceira idade, desembesta engordar. É, bem isso. Aí vai ser a vovó gorda. Ai, meu Deus. Aí ficou a vovó gorda. A vovó gorda de antigamente. Não tem antigamente, todas as vovós eram gordinhas, É, a minha avó né? era. Então, já essa preocupação da terceira idade. Então, meninas, vocês baixaram o PDF lá com as receitas dos shakes? Meu Deus, eu até comentei, maravilhoso. Tá Muito dando bom, né? eco. Pois é, não sei por que tá dando mesmo. Dá a impressão que tem duas telas abertas, né? Agora, aconteceu comigo uma coisa interessante. Não, tudo bem, nesse momento eu estava com fome. Eu senti que eu estava com fome, mas quando eu vi as receitas, começou a me dar vontade de comer todos. Aí eu fui ver qual que eu tinha em casa, os ingredientes que eu tinha em casa. E eu fiz para mim, realmente eu fiz. Uma Ah, você fez. delícia, sabe? Então, eu achei assim incrível. E eu vou usar bastante, porque sai daquela linha de produto industrializado, né? É É bem verdade, mais natural, natural, né? sim, muito, muito natural. E, enfim. E aí basta você ter a fruta, o leite desnatado e e os acessórios lá. É, os incrementos ali, que é o segredinho, né? É, Para saciar, para combater a compulsão. Então tá, meninas, por hoje é isso. E aí se preparem para a última e a terceira aula, tá? Que aí a gente faz o encerramento, o fechamento. E o que conta desta aula para a próxima aula é o comprometimento de vocês com tudo que eu estou entregando de informação, tá? Vocês tomarem consciência de tudo isso que era inconsciente, tá? Mesmo vocês que não identificaram bloqueios emocionais do passado, mas vocês sabem que tem os bloqueios emocionais do presente e do futuro. O do presente é o que vocês estão vivendo hoje, talvez conflitos em relacionamento, talvez o medo e o que mais nós estamos vivendo no momento hoje é o medo, né? Que é o medo dessa pandemia que está aí, das crises econômicas, né? E do futuro que a gente está preocupado também com muita coisa que pode vir por aí. Então, esses são alguns dos gatilhos, né, estressores que nos levam à ansiedade e que provoca compulsão alimentar. Então, vale a pena prestar atenção, identificar, tá? Para a gente começar a trabalhar neles. Trabalhar para combater esses gatilhos, controlar, tá bom? E ok. aí, observando sempre que vira fome, a compulsão alimentar, a fome emocional, e parar, pensar o que é sobre o que eu pensei algumas horas atrás, o que é que aconteceu comigo hoje que possa estar provocando esse gatilho e me levando à compulsão alimentar. Eu estou buscando comer pela qual emoção, que emoção eu senti hoje, tá? E aí nós estamos falando da fome emocional, daquela descontrolada. Agora, se não está tendo esses picos, se está comendo controladamente, se está evitando carboidrato, se está conseguindo evitar refrigerante, doces, açúcar, aí você não está com gatilho, aí ótimo, maravilhoso, tá bom? Ok. Então tá, meninas, gratidão, gratidão por vocês estarem aqui comigo, tá? Uhum. E
e vamos entrar em ação. Mas esse resto o final de semana é mais importante do que tudo, né? Se vocês conseguirem passar o final de semana no foco, significa que está transformando de dentro para fora essa mente gorda. Tá bom? Ok. Beijo, beijo. Boa noite, meninas. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau.